Sessão narrada e modelo híbrido vão garantir mais transparência nas sessões deste ano. Representantes da Copasa são ouvidos na Câmara de Pouso Alegre. Saiba como economizar com a lista de compras de materiais escolares. Tem novidades no ar da TV Câmara. Estreia agora em fevereiro. Aconteceu em Pouso Alegre. O programa irá valorizar o Museu Histórico Tony Toledo. Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado e o deputado federal Arthur Lira é escolhido presidente da Câmara dos Deputados. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Após recesso parlamentar ocorrido no mês de janeiro, as casas legislativas voltam às atividades normais de plenário. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre é no dia 2 de fevereiro, a primeira terça do mês, conforme determina o regimento da casa. Karine Palharini apresenta as novidades. Após recesso parlamentar ocorrido no mês de janeiro, as casas legislativas voltam às atividades normais de plenário. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre está marcada para o dia 2 de fevereiro, primeira terça-feira do mês, às 6 horas da tarde, conforme determina o regimento da casa. Neste ano, tudo está preparado para garantir 100% da presença parlamentar durante as reuniões. Além do ambiente organizado, com os protocolos necessários para evitar a transmissão da Covid-19, foi pensada uma forma de garantir a participação do vereador na sessão, mesmo que ele esteja em necessidade de isolamento, em viagem profissional ou em outra situação qualquer que o impeça de comparecer ao plenário. O modelo híbrido garante a realização da reunião com alguns vereadores presentes e outros em regime remoto, caso exista necessidade. São dois motivos, Karine. Muitas vezes os vereadores, as nossas sessões acontecem às terças, né? Embora o trabalho do vereador ele se estenda ao longo de toda a semana, com a reunião das comissões, o atendimento ao público. E acontecia, de eventualmente por um motivo de saúde ou de viagem, de motivo maior, o vereador não estar presente nas sessões às terças-feiras. Então a gente apresentou um projeto de resolução, aproveitando o aprendizado que a gente teve no ano de 2020 com as sessões online, para poder possibilitar ao vereador que por algum motivo esteja ausente, participar da sessão e contribuir e representar o seu eleitorado. Outro ponto importante é que a gente vai evitar uma prática que acontece no Poder Legislativo no Brasil inteiro, que é aquele vereador que, quando tem uma votação mais polêmica, né, ele acaba se ausentando, inventando uma desculpa para não estar aqui e sem contribuir democraticamente com uma votação de interesse público. A resolução que permite a adequação será apreciada já na primeira sessão dos vereadores. Todas as reuniões de plenário continuam a ser transmitidas ao vivo pela TV Câmara no canal aberto digital 18.2. Além disso, o sinal da TV é transmitido em tempo real para o Facebook da TV Câmara Pouso Alegre e dentro de alguns dias as sessões também voltam a ser transmitidas pelo canal da TV Câmara no YouTube, garantindo assim mais possibilidades para que as pessoas acompanhem os trabalhos parlamentares. Na Rádio Legislativa, a adaptação é que a sessão também passa a ser ao vivo, diante da possibilidade de flexibilização da retransmissão do programa Voz do Brasil, que normalmente é transmitido pelas emissoras às 7 horas da noite. Com a mudança, nas terças-feiras, a Voz do Brasil será transmitida após o término da sessão ordinária da Câmara de Pouso Alegre. No site da Câmara, www.cmpa.mg.gov.br, tem um link onde o cidadão pode acompanhar a programação em tempo real. Uma novidade em 2021 é que as sessões ordinárias ganharão maior transparência. Por meio da sessão narrada, quem acompanha a transmissão da reunião pela rádio ou TV legislativa receberá explicações rápidas e claras sobre as matérias que estão sendo apreciadas pelos vereadores. No total, a Casa possui 8 comissões permanentes, sendo elas Legislação, Justiça e Redação, Administração Financeira e Orçamentária, Ordem Social, Administração Pública, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal, Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
e a defesa dos direitos do consumidor. A proposta da Mesa Diretora 2021 é dinamizar os trabalhos da Casa, aperfeiçoando os trabalhos das comissões permanentes e fazendo com que as ações da Câmara tenham resultados efetivos para o cidadão. Além disso, a proposta é fazer com que os meios de comunicação do Poder Legislativo alcancem seus objetivos quanto à transparência e à democratização da informação pública. Essa dinamização quer dizer a gente conseguir fazer com que os vereadores tenham um fácil acesso ao setor de comunicação e serviços aqui da Câmara, que eles participem das decisões da Casa também e que a gente consiga levar de forma transparente aos vereadores e aos seus eleitorados, né, os projetos de lei que são aqui apresentados, sem nenhum tipo de demagogia, sem nenhum tipo de viés ideológico e sempre priorizando o interesse da população. A cobertura completa da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre você confere na edição desta quarta-feira do Jornal da Câmara. Agora é hora de oportunidades de emprego. Se você está à procura de uma posição melhor no mercado de trabalho, o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, a ACIPA, vão te ajudar. Acompanhe. Técnico em enfermagem, auxiliar de higienização, servente de obras, pedreiro, terapeuta ocupacional, soldador, fiscal, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, mecânico de manutenção, UI designer, fonoaudióloga, vendedor, manobrista, carpinteiro, armador, mecânico de refrigeração, auxiliar de logística, farmacêutico, eletricista, mecânico de refrigeração, auxiliar de almoxarifado, gerente de loja, auxiliar administrativo, analista de suporte técnico, vendedor interno, montador de móveis, cozinheiro ou cozinheira líder. A Secretaria Nacional do Consumidor dá dicas de como economizar na lista de material escolar. A pandemia afetou as contas da Gisele, por isso ela optou por comprar apenas o básico do material escolar para o filho começar as aulas. O restante vai adquirir ao longo do ano. Materiais como tinta, lápis de cor, eu optei em comprar de acordo com a necessidade, já que a gente ainda não sabe como vai ser o formato das aulas esse ano, se vai continuar remoto ou se vai voltar presencial. Nessa época de incertezas, esta pode ser uma das saídas para aliviar o orçamento familiar. A dica da Secretaria Nacional do Consumidor é negociar com a escola a entrega parcial dos materiais. Nós recomendamos que, nesses casos, os pais entrem em contato com as instituições de ensino para avaliar essa possibilidade, que pode eventualmente também gerar uma redução dos custos que são esperados para o começo do ano. A Senacom também orienta os pais a não comprarem itens como produtos de higiene e limpeza, que são de uso coletivo e não devem estar na lista. E os livros podem ser reaproveitados. Novos só podem ser exigidos se a versão tiver sido atualizada. As instituições de ensino também não podem exigir marcas ou papelarias específicas para a compra do material, a não ser que os artigos não estejam à venda no comércio, como apostilas e uniforme. E para as compras online, muito comuns para evitar aglomerações, a dica da Senacom é verificar a idoneidade da loja virtual e ficar atento aos prazos de entrega, valores de frete, além de guardar os registros da compra efetuada. Qualquer reclamação deve ser registrada no PROCON mais próximo. A seguir, Banco Central cria aplicativo para comparar preços e serviços bancários. E mais, representantes da Copasa são ouvidos na Câmara de Pouso Alegre. O Jornal da Câmara volta já. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos.
Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Imagine poder comparar num clique os preços dos serviços bancários, ou ainda encontrar no mesmo aplicativo todas as contas, boletos, investimentos e financiamentos. Este é o Open Banking, que começou a ser implantado no Brasil pelo Banco Central. O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos. Com o Open Banking, o Banco Central do Brasil busca aumentar a eficiência e a competitividade no sistema financeiro nacional, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança e a proteção dos consumidores. Para usar o sistema, o cliente deve autorizar o acesso de seus dados pessoais, como endereço, CPF, valor de salário e comportamento financeiro a diferentes agentes financeiros. É uma grande rede social dentro do sistema financeiro e que o cliente está lá no meio, decidindo, acionando quando quiser passar de um lado para o outro. E essa rede é padronizada. A implantação do Open Banking será em 4 etapas. Nesta primeira fase, começa a padronização dos produtos. Por exemplo, o cheque especial terá a mesma nomenclatura em todos os bancos para facilitar o compartilhamento dos dados. O usuário final só vai sentir as mudanças na próxima fase, prevista para julho deste ano. O Banco Central vem planejando a adoção do sistema no país há mais de 2 anos, em acordo com a Lei do Sigilo Bancário, e explica que será responsável pela fiscalização e punição das instituições participantes que não cumprirem as regras. Quem divulgar ou vender informações sigilosas será excluído do sistema e pode até sofrer falência e liquidação.
O Banco Central também vai exigir investimento de ponta em segurança tecnológica de todos os agentes financeiros para que não haja fraudes. Tudo que está sendo construído e desenhado tem como foco garantir que os seus dados estão seguros antes, durante e depois do compartilhamento. De acordo com as regras, o usuário tem o direito de negar o compartilhamento de dados pessoais. Neste caso, as informações continuam restritas aos bancos onde o cliente tem conta. O Open Bank irá apenas permitir que o cliente use essas informações se quiser, quando quiser e da forma que quiser, e naturalmente em benefício dele próprio. E quem teve que adiar uma viagem de avião por causa da pandemia tem até 31 de outubro para pedir o ressarcimento do valor da passagem. O passageiro que decidir adiar a viagem por conta da Covid-19 ficará isento de multas, caso aceite deixar o valor pago como crédito para uma futura utilização com a mesma empresa aérea. Quem resolver cancelar a passagem e optar pela devolução em dinheiro estará sujeito a multas contratuais e será ressarcido em até 12 meses com a atualização do valor pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A tarifa de embarque deve ser devolvida integralmente, mesmo que a passagem seja do tipo não reembolsável. Essa flexibilidade que foi estendida ao consumidor é uma segurança diante de possíveis imprevistos decorrentes da pandemia. Cristiane precisou adiar uma viagem com as amigas e ficou satisfeita com a solução encontrada. Umas vão pegar um reembolso agora no final de 2021 e outras deixaram de crédito na empresa para uma futura viagem. E a experiência foi essa, não foi negativa, foi algo positivo porque a gente não saiu no prejuízo totalmente. E estamos aí aguardando agora uma possibilidade para poder viajar novamente. Em pronunciamento após sua eleição para a presidência do Senado nesta segunda-feira, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, defendeu o diálogo com todas as correntes partidárias, enalteceu o trabalho da imprensa e apoiou a criação de mecanismos sociais de amparo aos estratos mais vulneráveis da sociedade. Rodrigo Pacheco comprometeu-se a debater com o Executivo e a equipe econômica a adoção de caminhos que garantam um ajuste fiscal, mas sem deixar de assistir os mais necessitados. O parlamentar, que irá presidir o Senado no biênio 2021-2023, disse que o crescimento da economia e a geração de renda virá a partir da pauta das reformas que já se encontram em tramitação nas duas casas do Congresso. Boa noite a todos os senhores, todas as senhoras. Eu quero inicialmente cumprimentar e sempre agradecer à imprensa brasileira através dos muitos veículos de informação que aqui se fazem representar, a importância para o Estado Democrático de Direito de uma imprensa livre, pautada na liberdade de expressão, no sigilo da fonte, os princípios que norteiam o jornalismo. Então, o primeiro registro que faço, depois desta reunião preparatória do Senado Federal, nesta primeira oportunidade como presidente do Senado Federal em contato com a imprensa, dizer que nós queremos manter o mais estreito e respeitoso diálogo com cada um dos senhores, cada uma das senhoras. Tivemos uma reunião preparatória em que se democraticamente escolheu o presidente do Senado Federal. Eu fico muito honrado com a confiança dos senadores e das senadoras para assumir essa importante missão nacional, a presidência do Senado Federal, a presidência do Congresso Nacional. Há muito trabalho que nos espera. Nós vivemos uma situação muito singular e triste na vida nacional que nos impõe, desde já, o início de um trabalho firme e de resultados. Buscaremos ouvir democraticamente todos os senadores através dos instrumentos próprios para isso, inclusive o Colégio de Líderes Partidários. Faremos as reuniões da mesa diretora para cumprir a sua função institucional. Permitiremos o funcionamento pleno das comissões permanentes da Casa e com o foco da atuação legislativa desde já, no trinômio saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico do país. É isso que se espera do Parlamento brasileiro, é isso que a sociedade deseja de cada um de nós. E é preciso, então, reagir de maneira ágil, inteligente e eficiente. De igual forma, há uma camada social de pobreza, de pessoas vulneráveis, necessitadas, decorrentes da pandemia ou não, mas que precisam ser assistidas pelo Estado brasileiro.
de modo que me comprometo desde agora a um trato com o Poder Executivo, com a equipe econômica do Governo Federal, para encontrarmos caminhos possíveis de responsabilidade fiscal, de observância de teto de gastos, mas sem deixar de assistir aquelas pessoas que mais precisam. Esse é o pilar do desenvolvimento social que nós pregamos. E o crescimento econômico, que nós não temos outra saída no Brasil, que é fazer com que a economia cresça, gerando emprego, renda e oportunidade aos brasileiros. Esse crescimento que virá com a pauta das reformas necessárias para o Brasil. A reforma tributária, que já tem um ambiente de discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, muito bem relatada no Senado Federal pelo senador Roberto Rocha, e que discute uma nova forma de arrecadação tributária no Brasil. A reforma administrativa de igual modo, corrigindo distorções, mas jamais demonizando o serviço público brasileiro, os servidores públicos brasileiros, que não são o problema, que são, na verdade, a solução do Brasil. De igual modo, as propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial, a PEC 186 de 2019, relatada pelo competente senador Márcio Bittar, que cria mecanismos de ajuste fiscal no Brasil. A PEC da revisão dos fundos públicos, relatada pelo senador Otto Alencar, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e que faz prever a alocação dos recursos de fundos públicos infraconstitucionais para o Tesouro para pagamento da dívida pública. A PEC 188 de 2019, também relatada pelo senador Márcio Bittar, que discute o Pacto Federativo, dando mais autonomia a estados e municípios. E fiz destaque na minha fala, tanto de candidatura quanto de posse, na importância da defesa da Federação Brasileira. Portanto, são inúmeras propostas que temos e que têm que ser pautadas para entregar à sociedade brasileira soluções para esse pilar do crescimento econômico. Tudo isso será feito com o mais amplo e absoluto diálogo, respeitoso com os demais poderes, inclusive com o Poder Executivo. O amplo leque de aliados que tivemos nessa candidatura e no sucesso dela, com a assunção à presidência do Senado, de partidos da base de governo, mas também de partidos de oposição, de maiorias e de minorias, de esquerda e de direita, nós temos a obrigação de conduzir de maneira democrática, respeitosa, com respeito mesmo às divergências, buscando sempre os consensos. E quando não for possível alcançá-los, que se faça então a vontade da maioria do Senado Federal. Já amanhã, nós reuniremos novamente para a eleição da mesa diretora do Senado Federal. Na quarta-feira, teremos a abertura do ano legislativo na sessão do Congresso Nacional e já na quinta-feira propõe a realização de uma sessão do Senado Federal para deliberarmos sobre 2 medidas provisórias pendentes de apreciação por parte do Senado. E aí, seguidamente, fazer funcionar o Senado, enquanto não for possível fazê-lo presencialmente, semipresencialmente, para que possamos dar vazão às muitas demandas que temos que cumprir no Brasil. De minha parte, haverá muito trabalho, um trabalho redobrado, muita energia, muito vigor, muito diálogo e muita pacificação, que é próprio da minha personalidade. E, se Deus quiser, e com o apoio de todos os brasileiros, nós vamos conduzir o Brasil para sair dessa crise que nós vivemos atualmente. Muito obrigado a todos vocês. E com 302 votos, o deputado Arthur Lira, do PP da Alagoas, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno para o biênio 2021-2022. Como ele obteve a maioria absoluta, metade mais um, dos votos dos presentes, não houve um segundo turno. Meus amigos, minhas amigas deputados e deputadas, companheiros e companheiras da Câmara, a Casa da Democracia, minhas irmãs e irmãos brasileiros de todo o país. Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que Vossas Excelências acabam de me delegar ao me elegerem para presidir esta casa pelos próximos 2 anos. Quero, antes de tudo, agradecer e assumir o compromisso de corresponder com minha mais absoluta dedicação, humildade e determinação à confiança que me foi conferida. Como já notaram, fiz questão de iniciar esta minha jornada com um gesto simbólico. Eu estou aqui de pé, depois de eleito.
ao lado desta cadeira, do presidente ainda vazia, fazendo este discurso de posse de pé, em homenagem a todos os presentes, de todos os partidos, aos que votaram e aos que não votaram em mim. É um gesto de respeito a este plenário, o verdadeiro e único presidente da Câmara, o plenário, composto por outros 512 senhores e senhoras deputados. Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa. Os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara, como instituição, deve ser a voz de todos e não a voz de um. Perfilo-me aqui ao lado do símbolo da presidência da Câmara, também para destacar que não me confundo com esta cadeira e jamais irei me confundir. Sou um deputado igual a todos. Não sou e nem serei a cadeira que irei ocupar temporariamente nesta legislatura. Tenho consciência do que sou. Estarei presidente. Toda glória é efêmera. E na vida pública, o essencial não são as pompas, mas o que deixamos como legado. Quero servir ao meu país, a esta instituição, ao povo brasileiro, com a minha melhor dedicação, sobretudo neste momento de enorme angústia e de grande aflição. A política tem uma dívida com o povo brasileiro. Temos uma grande chance juntos, todos, de todas as tendências acima das diferenças, de estabelecermos o que chamo de pauta emergencial e mostrarmos que as instituições políticas, o Estado, o povo abandonado no momento de sua maior vulnerabilidade. Tenho certeza que esta Casa encontrará pontos mínimos comuns para, juntamente com os demais poderes, ajudar o povo brasileiro a enfrentar os traumas e as dores da pandemia. Peço um momento de silêncio em respeito a todas as vidas ceifadas pela Covid-19 no Brasil e em respeito às suas famílias. Minhas senhoras e meus senhores, aqui deste ponto de visão, é possível observar a arquitetura deste plenário. Como sabemos, a democracia é uma construção política e seu epicentro é a Câmara dos Deputados. Mas a Câmara é também uma construção física e seus elementos arquitetônicos são cheios de significados e simbolismos. Vejo à minha frente um grande corredor no centro do plenário. Há no centro como se fosse uma grande coluna vertebral que interligam as fileiras de forma de vértebras da esquerda e da direita. O corredor do centro, as fileiras da direita e da esquerda, em todas as suas extensões até seus extremos, constituem a espinha dorsal da democracia. A Câmara é, e sempre foi, a espinha dorsal do regime democrático. Aqui ao lado, a cadeira da presidência está postada bem ao centro da mesa. É para nos lembrar que a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante. A cadeira é giratória, para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita e para a esquerda. Tem de olhar e ouvir todos os lados. Há duas tribunas, uma à esquerda e outra à direita. Ambas as tribunas estão à mesma altura e devem ser vistas com o mesmo distanciamento e ouvidas com a mesma proximidade. A própria mesa diretora, como destaquei no discurso anterior, define bem o caráter coletivo e não individualista que deve inspirar a presidência. Não há um trono no plenário, não há. Portanto, um soberano. O presidente não tem uma mesa individual. O presidente trabalha ao lado dos demais membros da mesa. A arquitetura desta casa é clara. A arquitetura é clara. Tudo aqui deve ser coletivo.
A direção deve ser coletiva. O serviço do plenário, que é o coletivo por natureza. Não nos esqueçamos de um recado que os idealizadores desse espaço deixaram para nós e para todos que venham ocupá-lo um dia. A mesa diretora está pouco acima do plenário, assim como as tribunas, onde os deputados e deputadas exercem o seu mais sagrado ofício, o de livre manifestação democrática, de pensamento e de debate. Mas acima do plenário e da mesa, bem acima, muito acima, em termos de escala, estão as galerias dessa casa, a representação simbólica do povo, a vontade popular. Ela está acima de todos nós na democracia, pois todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Minhas senhoras e meus senhores, o país vive um momento em que exigirá de todos nós o melhor que tivermos para dar e contribuir. O país atravessa a mais cruel, devastadora e feroz pandemia do último século. O povo sofre com seus efeitos e mais do que nunca precisa que os poderes da República atuem com harmonia e responsabilidade, sem abrir mão de sua independência, pois a democracia é um mosaico em que todos os contrastes produzem, ao final, um resultado manifestado, como é a nossa sociedade. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente, para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que de forma previsível, como sempre falamos por onde andamos, pode ser pactuado ou não. Irei propor ao novo presidente do Senado, neste caso já eleito também, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, a quem parabenizo pela eleição na tarde de hoje. Uma ideia geral, que chamo de pauta emergencial. Vejam bem, pauta emergencial, para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta. Não serei eu que irei dizer, seremos nós. Todos nós. Todas as instâncias desta casa, o colégio de líderes, as bancadas, respeitando a proporcionalidade, e iremos travar este debate com os demais poderes de forma transparente e coletiva, sempre de forma coletiva. Temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil, reformas que, posso dizer, vêm sendo tentadas por sucessivos governos, de diferentes orientações, mas no contexto atual e no alarmante quadro fiscal em que nos encontramos, são mais urgentes do que nunca. Qual reforma fazer? Em que profundidade? Em que prioridade? Esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara. Esta é uma pergunta que o presidente da Câmara deve fazer a todas as senhoras e os senhores parlamentares, ao governo, aos setores da sociedade civil, aos sindicatos, aos setores produtivos do mercado, só para então obter uma resposta e dar à sociedade. O que eu não terei em relação a ninguém é qualquer tipo de preconceito. Diálogo, preconceito e solução são variáveis que não produzem nenhum resultado se colocadas na mesma equação. Eu sou uma pessoa que buscará o diálogo e as soluções. É nessa equação que eu acredito. Eu, pessoalmente, tenho as minhas opiniões, mas como presidente da Câmara, minha opinião deve se refletir à da maioria desta casa. Nosso regimento é tão sagaz sobre a neutralidade que deve guardar o ocupante desta cadeira, que define, como também já destaquei, que não é o único deputado que não vota. É justamente o presidente. Ele coordena os trabalhos,
ele se esforça na construção dos consensos, ele escuta, compartilha, interfere nos debates, pontua, mas determina o regimento. Quando um deputado assume o mais alto posto dessa casa, ele automaticamente renuncia ao direito de ter posições, o direito do voto. A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos, à maioria, à minoria e a cada um. Durante a campanha, disse inúmeras vezes que tínhamos que deixar de ser a Câmara do eu e sermos a Câmara do nós. Isso não é mero artifício retórico, é um impositivo da institucionalidade e uma necessidade do nosso tempo. A Câmara do eu é uma alegoria que eu usei para descrever o excesso de concentração de poder nas mãos do presidente. Isso não é ruim apenas porque distorce o princípio da coletividade e colegialidade de uma casa legislativa. É ruim, sobretudo em momentos de crise, porque emite um sinal de falta de previsibilidade para o país, para os mercados, para a sociedade e para o mundo. Quanto mais prezarmos os ritos, dando voz a cada deputado, como destaquei como mote de minha campanha, estaremos tornando o processo de decisão mais participativo, mais democrático e, portanto, mais transparente, e menos sujeitos a imprevisibilidades. Dos personalismos, dar voz aos deputados não é uma concessão, um autocontrole, uma autocontenção, porque esta casa quem deve falar e o presidente deve dizer apenas o que a maioria desta casa pensa, e não apenas o que ele pensa. Quero agradecer, para encerrar, ao deputado Baleia Rossi, meu amigo talentoso e habilidoso líder, presidente nacional de um partido como o MDB. O deputado Baleia ajudou com sua candidatura ao debate democrático. Eu gostaria de agradecer ao deputado Baleia Rossi. Fim da disputa, todos somos nós representantes de um só povo, o povo brasileiro. Quero também registrar a gestão do deputado Rodrigo Maia. A história irá julgar o seu legado. Presidente Rodrigo, nenhuma diferença ou discordância de nossa parte nunca será maior do que nossos pontos que nos unem e nossas convergências em torno daquilo que todos desejamos para um Brasil mais justo e melhor para a nossa gente. Deputadas e deputados, amigas e amigos, brasileiras e brasileiros, venho de um estado pequeno, do Nordeste, a minha querida Alagoas, terra de gente guerreira, trabalhadora, decente, humilde e que nunca perde a esperança num futuro melhor. Quero agradecer a Alagoas e ao meu povo por tudo que me ensinou, por tudo que sua generosidade e sua sabedoria me ofereceram. Chego aqui como um nordestino, Vice Maria, cadê ela? Que nunca esqueceu as suas origens e tem compromisso em deixar um Brasil melhor do que o encontrou, mais desenvolvido e mais humanizado. Chego aqui para sentar nesta cadeira pela primeira vez e para, enquanto nela estiver, continuar sendo a mesma pessoa que serei quando sair daqui e voltar a ser com muita honra um dos 513 deputados da Casa mais democrática do Brasil. Muito obrigado. Depois do intervalo, representantes da Copasa são ouvidos na Câmara de Pouso Alegre e mais novidades no ar na programação. Estreia aconteceu em Pouso Alegre. Voltamos já. Esta é a Bárbara Ellen, atleta pouso-alegrense campeã de karatê. Mas a minha luta agora é outra. O meu desafio é convocar você a separar corretamente o lixo que produzimos em casa. Primeiro, separamos lixo orgânico, que são os restos de alimentos, do
do lixo reciclável, que são feitos de plástico, papel, metal e vidro. Depois, devemos descartar corretamente, porque a prefeitura já vem aí fazer a coleta. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Eleição em 4 fases. Na época do Império, o voto ocorria em 4 fases. Os cidadãos da província votavam para escolher os chamados compromissários. Estes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores de comarca. E estes, finalmente, escolhiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador e permaneceu assim até 1881. A Câmara Municipal de Pouso Alegre recebeu para a reunião representantes da Copasa. O encontro foi marcado pela própria empresa após alguns vereadores apresentarem reclamações feitas por moradores de diferentes bairros da cidade. Além disso, a presidência da casa chegou a notificar de forma oficial a companhia de abastecimento. Karine Palharini mostra os detalhes. Na tarde desta segunda-feira, 1º de fevereiro, a Câmara Municipal de Pouso Alegre recebeu para a reunião representantes da Copasa. O encontro foi marcado pela própria empresa após alguns vereadores apresentarem reclamações feitas por moradores de diferentes bairros da cidade. Além disso, a presidência da casa chegou a notificar de forma oficial a companhia de abastecimento. Água suja, falta d'água e problemas com atendimento foram algumas das questões apontadas. O objetivo de vir à Câmara, segundo a empresa, é tentar encontrar uma forma para melhorar a comunicação entre os órgãos, de forma que traga resultados para o usuário. Além do presidente da Câmara, vereador Bruno Dias do DEM, participaram da reunião os vereadores Leandro Moraes, do PSDB, primeiro secretário, e Oliveira Altair, do DEM. A Copasa solicitou uma reunião com a presidência da Câmara para apresentar as suas justificativas. O Poder Legislativo apresentou as suas justificativas com relação à prestação de serviço da Copasa, né? E a gente espera um nível mínimo de solução dos problemas de acordo com aquilo que a população de Pouso Alegre merece. Essa reunião é um resultado de algumas ações que a Câmara já tem feito? É o resultado de algumas ações de notificação da empresa que aconteceram no mês de janeiro e agora no começo de fevereiro, né, em que a gente cobra soluções para problemas crônicos que têm sido apresentados contra a Copasa em Pouso Alegre. Por enquanto, esses problemas continuam sendo detectados? Esses problemas continuam sendo detectados, eles estão sendo passados para todas as autoridades competentes, inclusive para a agência reguladora, e a gente espera melhoria no sistema de esgotamento e também de serviço de água da população de Pouso Alegre. E a partir de agora, você que acompanha a programação da TV Câmara Pouso Alegre e também da Rádio Legislativa FM, vai poder conhecer e acompanhar um pouco mais da história de nosso município. O Museu Histórico Tony Toledo é uma relíquia viva que nossa Câmara Municipal faz questão de cuidar para manter viva a memória e a história de nossa gente. O programa Aconteceu em Pouso Alegre será exibido em nossa programação, apresentando fotos e curiosidades de uma Pouso Alegre do passado.
Também agora em fevereiro vai estrear o programa Relíquias do Passado, onde semanalmente irei apresentar para você curiosidades do nosso museu histórico, ainda mais em tempos de pandemia, onde o acesso é limitado. Você terá a oportunidade de conhecer através de fotos e vídeos Pouso Alegre do passado. Conheça agora alguns trechos dos vídeos do Aconteceu em Pouso Alegre que estreiam hoje na nossa programação. A década é de 1930. O registro fotográfico da Praça Senador José Bento e a Avenida Doutor Lisboa é noturno. Uma foto rara que mostra a pacata Pouso Alegre da época, toda iluminada, com as recém-instaladas lâmpadas elétricas. Do alto do alpendre da antiga catedral, o fotógrafo registrou essa bela imagem que está guardada na memória do povo pouso-alegrense. Antiga Catedral do Bom Jesus, foto da década de 1930, que mostra em detalhes a beleza arquitetônica do interior da igreja. O altar-mor, em estilo barroco, apresenta a imagem do titular Bom Jesus, ladeado das imagens de Nossa Senhora da Piedade e São João Evangelista. Pinturas e afrescos compõem o arco cruzeiro. Detalhes no antigo lustre. As colunas laterais também chamam a atenção pela sinuosidade e harmonia da construção. Os púlpitos em estilo barroco nos fazem pensar nas homilias proferidas pelos padres e bispos do passado. O trono episcopal e o cabido da antiga catedral também são destaque, bem como o assoalho e os antigos bancos. Uma curiosidade, o trono episcopal que aparece na fotografia, bem como alguns quadros da Via Sacra, estão em exposição no Museu Histórico Tony Toledo. Aconteceu em Pouso Alegre. Se você gostou de conhecer a história de Pouso Alegre, visite o Museu Histórico Tony Toledo e faça uma viagem ao passado. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.